Daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia juntos e nós sabemos o personagem principal deste momento, dessa celebração, é o Senhor Jesus. E é também o personagem principal das Escrituras, e é aquele que dá fundamento a todas as coisas. Na carta aos Colossenses, Paulo estrutura a sua carta da seguinte maneira. Primeiro, ele apresenta quem é Jesus. Depois ele fala sobre tudo que é decorrência disso. E tudo que é consequência disso para a nossa vida. Compreendermos quem é Jesus. Como se Paulo estivesse deixando muito claro que nossas opções, nossas escolhas, nossa maneira de viver, nossa caminhada, a maneira como enfrentamos as crises na vida, a maneira como lidamos com certas dificuldades, a nossa maneira de conviver com os outros, como se tudo isso dependesse intrinsecamente, fundamentalmente, essencialmente, de entendermos, de compreendermos quem é Jesus. A compreensão sobre quem é Jesus, o entendimento sobre quem Ele é, define todas essas coisas. Define a nossa própria vida. Então, praticamente em todo o capítulo 1 de Colossenses, o que você tem ali é uma ampla reflexão sobre Jesus Cristo, a sua identidade e o que Ele é. Está certo que Paulo está escrevendo isso para uma igreja que está confundindo as coisas, que justamente está perdendo o rumo por se esquecer gradativamente de quem é Jesus e do que Ele representa. Então, quando ele começa a escrever a carta aos Colossenses, ele começa desse ponto. Espera aí. Espera um pouquinho. Vamos primeiro, antes de tudo, lembrar quem é Jesus e o que Ele significa para a gente. Porque quando a gente para e relembra quem é Jesus e o que Ele significa para a gente, fica mais fácil resolver as outras coisas. Fica mais fácil resolver um conflito familiar quando a gente sabe quem é Jesus e o que Ele significa para a gente. Fica mais fácil promover uma reconciliação depois de uma ruptura, de experimentar, dar perdão ou pedir perdão, de experimentar o perdão mútuo e recíproco, quando nós entendemos quem é Jesus e o que Ele representa para a gente. Fica muito mais fácil enfrentar uma aflição na vida, uma adversidade na vida, quando nós compreendemos bem quem é Jesus e o que Ele representa para a gente. Fica mais fácil suportar uma perseguição, um fardo, um peso, uma grande responsabilidade, uma grande perda, uma grande dor. Fica mais fácil suportar essas coisas quando nós compreendemos quem é Jesus e o que Ele representa para a gente. E o contrário de tudo isso é a mesmíssima verdade. Porque da mesma forma fica muito mais complicado tudo isso quando não sabemos quem Ele é e nem qual é o lugar dele na nossa vida.
quando não conhecemos seus ensinos e nem como devemos vivê-los. Então, por isso, Paulo começa a carta aos Colossenses, primeiro, botando os pingos nos is. Primeiro, assentando as bases. Você pode construir um monte de coisas aqui em cima, mas primeiro tem que assentar e acertar essas bases, esses fundamentos. E por isso, capítulo 1 de Colossenses, todo ele praticamente trata de quem é Jesus. Mas é a mesma coisa que acontece com o Novo Testamento. Como é que o Novo Testamento começa? Com os 4 evangelhos, mostrando quem é Jesus e o que ele representa para a gente. Então, antes de chegar no livro de Atos e antes de chegar nas cartas, antes de entender o que aconteceu em Atos com o crescimento da igreja, com a proclamação do evangelho, antes de entender o que os apóstolos estão ensinando às igrejas nas cartas, o Novo Testamento começa mostrando quem é Jesus em Mateus, quem é Jesus em Marcos, quem é Jesus em Lucas, quem é Jesus em João. É porta de entrada. Fica muito mais fácil eu entender o que Romanos, capítulos 9, 10 e 11 estão dizendo, quando eu sei quem é o Jesus dos evangelhos. Fica muito mais fácil compreender o que o apóstolo João está descrevendo nas suas epístolas, quando eu sei quem é Jesus e o que ele representa. Então, nessa abertura da carta aos Colossenses, falando sobre quem é Jesus e o que ele representa, para assentar tudo aquilo que viria depois, na própria carta aos Colossenses, quando Paulo vai tratar de uma série de coisas que aconteciam na vida deles e também acontecem na nossa, ele começa dizendo quem é Jesus e num determinado momento, que é o que mais nos interessa agora nesse momento dessa reflexão, no versículo 13 do capítulo 1 de Colossenses, o apóstolo Paulo diz assim, pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Assim como uma sinfonia tem 4 movimentos, assim como um programa de exercícios tem várias modalidades, aqui nesse texto, nós temos 2 movimentos. O texto se movimenta de 2 maneiras. Em primeiro lugar, Paulo fala do resgate das trevas. E em segundo lugar, ele fala do transporte para o reino da luz. As 2 ideias se completam. E no cerne das 2, na essência das 2, Paulo está dizendo, Jesus Cristo faz as 2 coisas. Ele tanto nos resgata das trevas, quanto nos coloca, nos transporta para dentro do seu reino de luz. A obra é dele. A ação é dele. Esse movimento é ele que produz e aciona na nossa vida. Mas vamos compreender bem os 2. Porque uma e outra tem a ver com a nossa experiência. A primeira coisa que Paulo diz aqui é que ele nos resgatou do domínio das trevas. Isto é, estávamos numa situação em que precisávamos ser retirados de lá, ser salvos de lá, ou como ele diz, resgatados.
A ideia do resgate é a ideia do sequestro. É como se nós tivéssemos sido sequestrados. Sequestrados pelas trevas. Que é o que Gênesis descreve. Quando diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vivíamos em comunhão com Ele. O ideal de Deus para o ser humano era um. Mas a gente bagunçou isso aí. A narrativa de Gênesis, que não importa ser histórica ou não, não é importante a gente saber onde era o Jardim do Éden, como era esse negócio de Adão ser feito do pó, de Eva ser tirada da costela de Adão. Adão não tinha sogra e Adão não tinha umbigo, essas coisas que ficam falando. Em vez da gente ficar se preocupando com a historicidade disso, esse texto, que é um texto poético, foi escrito para representar a todos nós. Adão não é Adão, Adão somos nós. O que acontece na narrativa de Gênesis com Adão e Eva é a representação do que acontece com cada um de nós. Nós fomos criados à imagem de Deus, fomos feitos para ter comunhão com Ele, fomos feitos para experimentar o propósito dEle para a nossa vida como seres dignos, humanos que possuem a sua imagem gravada em si. Mas alguma coisa deu errado, nós nos desviamos. Como diz Isaías, seguimos por outros caminhos como ovelhas perdidas. E aí tudo desandou. Essa é a ideia das trevas. A ideia das trevas é a gente saber o que é certo a fazer e não conseguir. A ideia das trevas é a gente saber o quanto a gente quer uma sociedade boa para a gente viver e a gente não conseguir. A ideia das trevas é o mundo de paz que a gente quer ter e vai percebendo que não consegue. A ideia das trevas é eu saber que esse desejo que eu tenho está errado, mas eu o tenho. E ele pulsa dentro de mim. E muitas vezes me leva assim a cometer coisas que eu não gostaria, mas faço. Como diz o próprio apóstolo Paulo, que descreve isso muito bem. Olha, eu conheço a lei, mas eu tenho uma coisa dentro de mim, esse desejo, essa coisa que me impulsiona, que me cega. Eu não consigo simplesmente ser a pessoa perfeita que eu gostaria. Quando eu menos espero, está aquela inveja batendo dentro de mim, está aquela raiva, está aquele despeito, está aquele ciúme, está aquela ira, está aquela mágoa, está aquele ressentimento me roendo por dentro. Eu sei que é muito melhor a gente viver em paz uns com os outros, mas eu não consigo. Eu não consigo ter um convívio perfeito com as pessoas, porque eu sou imperfeito. Essas são as nossas trevas. Essas são as nossas trevas. E aí, a primeira coisa então que o apóstolo Paulo diz é que Cristo nos resgata disso. Nós somos sequestrados por essas trevas e precisávamos que o resgate fosse pago. Alguém tinha que tirar de lá o sequestrado. Alguém tinha que pagar esse resgate para esse sequestrado ser libertado das trevas. E Cristo paga isso.
Cristo paga isso na cruz. É isso que Paulo chama de resgate, o preço do seu sangue, como a gente vai celebrar daqui a pouco. Essa é a primeira coisa. Todos nós aqui temos as nossas trevas das quais nós fomos resgatados. A gente sabe. Esse é o primeiro movimento. Mas não é aqui que a coisa se completa. Muita gente acha que é. Muita gente acha que o plano é esse. Resgatar das trevas. Mas não. O plano não é só resgatar das trevas. O plano é transportar para o reino da luz. Para o reino do seu Filho amado. Então não é só a questão do resgate de Cristo morrendo por nós, nos resgatando, pagando o preço, para que as trevas não tenham mais domínio sobre nós, mas é uma questão de fazer o transporte para agora fazermos o que é certo, para agora vivermos de acordo com a justiça do seu reino, para agora vivermos de acordo com os princípios e os valores do seu reino. Então, minha senhora e meu senhor, minha jovem e meu jovem, não é só uma questão de ser salvo por Jesus, é uma questão de ser transportado para o seu reino e viver o seu reino. Viver o seu reino de amor, de misericórdia, de compaixão, de pacificação, de humildade, de mansidão, de justiça, de pureza. Porque não fomos só resgatados das trevas. A ideia do transporte é exatamente isso que a gente está vendo na Ucrânia agora. Quando Paulo pensa em transporte, é isso que a gente está assistindo lá. Pessoas sendo transportadas para outros lugares onde elas possam viver. E Cristo não nos resgata para que possamos morrer em paz. Ele não nos resgata para que tenhamos o céu apenas. Ele nos resgata para essa vida. Para que nessa vida aqui que nós estamos vivendo, nós já possamos viver o seu reino, os seus valores, os seus princípios, os seus ensinamentos. Então, não é só uma questão de ser salvo, é uma questão de agora pertencer ao reino de Deus. Ser uma testemunha desse reino de Deus. Então não é só uma questão de vir aqui cantar. Deus me perdoou, Cristo morreu por mim, a graça de Deus me alcançou. Não é só isso. É uma questão de amanhã, no lugar onde eu moro, no lugar onde eu trabalho, no lugar onde eu vivo, ser um representante do reino ao qual agora eu pertenço. Não é uma questão de estar no culto apenas. É uma questão de estar no mundo em que o meu corpo é o templo de Deus e eu sou o altar onde Ele domina. Não é uma questão de vir domingo à igreja, é uma questão de na segunda, na terça e na quarta eu me lembrar que eu sou igreja de Cristo onde eu estou. Não é uma questão de vir à presença de Deus para prestar culto, é uma questão de Deus estar comigo, dentro de mim e através de mim, abençoando as pessoas. Essa é a obra completa. E quando Cristo inicia essa obra nos resgatando das trevas, Ele completa essa obra nos transportando para o reino da luz. Aqui, resgatados das trevas, nós somos agraciados, amados, nos tornamos filhos de Deus, testemunhas do seu amor e da sua graça. Aqui, transportados para o reino, somos servos de Deus, somos testemunhas de Deus, somos discípulos de Cristo.
As duas coisas andam juntas. Aqui, eu fui resgatado das trevas, estou salvo da perdição, da condenação. Aqui no reino, eu tenho uma nova forma de viver, um novo caráter, uma nova mente, uma nova maneira de andar. As duas coisas andam juntas. Não tem como separar. Porque a obra de Cristo é o todo. Então eu não tenho como cantar e orar agradecendo porque estou salvo, se ao lado disso eu não estiver vivendo os ensinos de Cristo, os princípios do reino de Deus na minha vida. É disso que Paulo está falando. Então, quando a gente passa agora, um momento em que celebramos essa ceia, por exemplo, e comemos o pão e dizemos, esse é o corpo de Cristo que foi partido por mim, eu estou ali. Lembrando que Ele me resgatou das trevas. Quando eu compartilho o cálice e digo, este é o sangue de Cristo, que me purifica de todo pecado, eu estou aqui, cantando o resgate que eu tive das trevas. Mas ao mesmo tempo, quando eu digo, este é o corpo de Cristo, que foi partido por mim, eu estou dizendo, eu agora sou testemunha desse Cristo, e eu vou viver de maneira que glorifique esse Cristo. Quando eu aqui estou bebendo do cálice, estou dizendo, este sangue de Cristo me purificou de todo o pecado, ao mesmo tempo eu estou dizendo, eu agora tenho uma nova vida, eu ando agora num novo caminho, eu agora quero seguir e obedecer os ensinos de Cristo. Então não é uma mera celebração. E não é um mero rito. É uma disposição de vida. A gente entra aqui, louva a Deus juntos, canta juntos, ora juntos, com a disposição de vivermos juntos esse evangelho. A gente celebra a ceia, come juntos o pão e bebe juntos o cálice, com a disposição de andarmos nos caminhos do Senhor. É assim que acontece, e essa é a obra completa de Cristo. Então Paulo diz, olha, o que Cristo faz é isso, Ele resgata das trevas, mas não é tudo. Ele nos transporta para o seu reino de luz. Vocês agora, diz Paulo em Efésios, vocês agora são filhos da luz. Andem como filhos da luz. Vocês agora pertencem ao reino. Vivam como quem pertence a esse reino. Vocês agora pertencem ao Filho amado. Sejam dignos de pertencerem ao Filho amado. É disso que trata o Evangelho, e esse é o Evangelho todo. Qualquer coisa menos do que isso é só metade do Evangelho. É uma moeda de um só lado. É uma nota de dinheiro partida ao meio. É um caminho andado pela metade. O Evangelho todo é ser resgatado das trevas, mas viver no reino do Filho amado. Esta noite, a gente aqui celebrando a ceia juntos, estamos sendo chamados para assumirmos o Evangelho todo, o Evangelho inteiro. O fato de sermos resgatados, mas também o fato de sermos do reino e servirmos ao reino. Esse é o grande avivamento
é o grande avivamento. Não é raios e trovões no céu. Não é ficar tendo sonhos e visões. Não é ver anjos percorrendo o céu. O avivamento verdadeiro é esse, em que sabemos que fomos resgatados por Jesus e por causa disso vivermos o reino de Deus na nossa caminhada aqui. Essa é a igreja viva, esse é o corpo vivo de Cristo. Curva a sua cabeça comigo, por favor, e faça a sua oração. Eu vou deixar você falar com Deus agora. E diga a Ele, diga o que precisa mudar na sua vida. Diga a Ele da sua disposição de servir ao reino. Diga a Ele do seu desejo de ser alguém comprometido com o reino de Deus, com o Evangelho de Cristo. Diga a Ele, Senhor, eu não quero só ficar agradecendo porque fui resgatado das trevas. Eu quero viver essa luz. Eu quero viver o seu reino. Eu quero ser testemunha do seu reino. Ter um novo caminho, uma nova mente, uma nova vida. Um novo jeito de ser. Uma nova maneira de conviver com as pessoas. Uma bênção tua para os outros. Agente do teu reino. Embaixador do teu reino. Testemunha do teu reino. Foi para isso que nós somos resgatados. Para nessa vida aqui, que a gente vive aqui, já viver isso. Já viver o reino. Eu quero orar por você que está se dispondo a isso. Fica em pé no lugar em que você está. Com esse gesto você está dizendo, sim, eu quero. Eu quero servir ao reino. Eu quero ser testemunha do reino de Deus. Eu quero brilhar a luz de Cristo àqueles que estão ao meu redor. Eu não quero ser só alguém que sabe que foi resgatado. Eu quero ser alguém que serve. Eu quero ser alguém que exalta a Deus com a vida, com gestos, com as ações, com a conduta, com o andar, com a caminhada. Se é esse o propósito que você está assumindo diante de Deus agora, fique em pé aí no lugar em que você está. Eu quero orar por você agora. Antes da gente celebrar a ceia juntos, vamos fazer juntos esse propósito com Ele. Vamos juntos assumir esse desafio, essa caminhada. Isso. Que bom. Isso. Que bom. Senhor querido, aí estão tuas filhas, teus filhos. Aí estão aqueles que hoje estão sentindo esse desejo de um compromisso mais profundo, radical, abrangente contigo e com o teu reino, com os teus princípios e teus valores. Transforma, Senhor, cada um deles, não só num receptáculo da tua graça, mas num doador da tua graça, num instrumento da tua graça. E que nós juntos aqui possamos ser esses que se comprometem com teu reino, que vivem teu reino, que testemunham do teu reino. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Podem sentar-se.